Muito obrigada, senhora presidenta Mônica Francisco. Você sabe, eu estava ali olhando a pintura atrás de Vossa Excelência e ela é datada de 1926. E fiquei pensando aqui, deputada Mônica Francisco, o quanto que agora temos 6 anos, porque estamos em 2020, 6 anos para mudar essa pintura e colocar mulheres negras nesse espaço. Muito bem. Ou seja, depois de 100 anos de pintado esse quadro, nós temos a responsabilidade de mudar essa pintura. Com certeza, deputada, muito precisa a sua intervenção e a sua observação. Senhora deputada Mônica Francisco, funcionários da Alerj, funcionários públicos da Alerj, entendendo que as pessoas que nos veem, que nos ouvem aí pela TV Alerj, precisa também dar conta do que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos, a noite de ontem, de extrema violência no estado do Rio de Janeiro, com operações policiais durante a noite, e aqui eu tenho o saldo parcial do que ocorreu ontem à noite, no momento em que pessoas voltavam para casa, em favela e periferia do estado do Rio de Janeiro, voltavam para casa depois de um dia cansativo de trabalho ou do estudo, seja agora no retorno às aulas, nas universidades, enfim. Pessoas que tiveram o seu cotidiano, mais uma vez, interrompido pela violência no estado do Rio de Janeiro, em especial por operações policiais durante a noite e que algumas delas adentraram a madrugada, como aconteceu no Complexo da Maré. E a gente tem aí as informações absurdas dos saldos extremamente negativos, porque, para mim, produtividade em segurança pública não pode ser o número de corpos jogados pelo chão, como muitas vezes leva a crer o governador do estado, de ser um saldo positivo ou um sucesso de suas operações policiais. Mas estamos aqui, bom sucesso. Um menino de 3 anos foi ferido na cabeça após o carro que ele estava com os pais ficar no meio de um tiroteio entre policiais e varejistas do tráfico de drogas na Avenida dos Democráticos, em Bom Sucesso. A mãe do menino, senhora Rosiane Lins, de 31 anos, foi atingida por estilhaços no rosto. Em São Gonçalo, 3 baleados. Policiais foram checar uma denúncia do bairro Jardim Catarina e disseram serem recebidos a tiros, e baleados estiveram o Wallace Almeida, de 24 anos, com um tiro no tórax, Jean Lopes Silveira, 40 anos, atingido no braço, Nalanda Cruz Coutinho, de 17 anos, atingida no braço e operada. Os 3 estão no Hospital Alberto Torres e o estado de saúde é estável. Na Maré, Maria Aparecida da Silva, baleada por volta das 21h30, na Nova Holanda, quando voltava da igreja. Ainda tenho relatos, e ela foi levada para o Hospital Evandro Freire. Ainda tenho relatos de outras pessoas baleadas na Maré, como uma das atendentes de uma farmácia. Ou seja, uma noite de barbárie no estado do Rio de Janeiro. E a gente volta a perguntar: qual é a política pública de segurança destinada nesse estado pelo governo Witzel, pelo seu secretariado, além do mirar e atirar na cabecinha? Eu volto a esse tema, senhores e senhoras deputadas, porque no mês de janeiro, período de recesso desta casa, nós, na Comissão de Direitos Humanos, fizemos atendimentos. Ali encontramos familiares de vítimas das mortes que tiveram no Vidigal. Ali tivemos pessoas que perderam seus entes queridos, seus familiares, nessa lógica perversa
de confronto colocado na política pública de insegurança no estado do Rio de Janeiro. Estou trazendo esse tema porque diante de uma noite tão violenta, inclusive tivemos aí um policial também morto, diante de uma noite tão violenta, como o governador do estado não se coloca à frente de um debate que seja concreto, que seja um debate sincero com a população do estado do Rio de Janeiro, que a sua política de confronto está dando, já deu errado no estado do Rio de Janeiro. Outros governos também apostaram nessa lógica de guerra e não deu certo. Nós, quando fizemos a denúncia à ONU e à OEA, essa mesma que sofreu diretamente retaliação pelo governador e a sua base aqui dentro dessa casa, que pediu a cassação do meu mandato, porque eu denunciei, afinal de contas, essa denúncia já trazia no seu bojo um tema fundamental, que era o aumento da letalidade policial, o que se comprovou com os dados apresentados pelo Instituto de Segurança Pública sobre o aumento em 30% da letalidade policial no estado do Rio de Janeiro. Quando nós já prevíamos isso, estava colocado, porque afinal de contas, o governador do estado deu carta branca para que as forças policiais matassem e continuem matando. Isso é um absurdo, é olhar para a falta de política pública, de estratégia, em algo que tem a ver com a vida das pessoas. Mas é claro, isso também faz parte da lógica de desgoverno que o governador do estado, Wilson Witzel, tem colocado em todas as suas pastas. É óbvio que toda a questão hoje da crise, aqui com a própria Alerj, com deputados tendo dossiês, sendo ameaçado por dossiês que um secretário poderia estar ou não fazendo, isso demonstra não só o desprestígio que esse governo tem com essa casa e o papel dessa casa de fiscalizá-lo. Então, quando a gente fala aqui de segurança pública, quando nós trazemos aqui a crise da água, que também é uma questão de saúde pública, o governador ignora e o seu secretariado, infelizmente, também tem feito um papel lamentável nesse sentido. Lamentável. Essa casa aqui tem poderes constitucionalmente colocados de fiscalização do Poder Executivo. Se os poderes dessa casa não forem respeitados, o governador está cometendo crime de responsabilidade, porque enquanto governador, ele tem que prover necessariamente a autonomia desta casa. E, no entanto, nós vemos os relatos absurdos do presidente desta casa, deputado André Siciliano, falando da produção de dossiês contra deputados. Enfim, nós estamos em meio a um desgoverno que não preza pela transparência, visto que a dificuldade que estamos tendo de aprovar uma CPI das águas também demonstra isso, mas não só na questão da crise da água. O que acontece na segurança pública é exatamente o pacote completo de desumanidade, de má gestão, de incompetência do governador Witzel. É isso que representa e nós precisamos falar sobre isso. Nós aqui, senhor presidente, temos a obrigação de ecoar as dores que as pessoas estão sentindo fora dessa casa aqui legislativa. Tem muitas pessoas nesse estado que sequer sabe qual é o endereço da Assembleia Legislativa, que sequer imagina um dia poder falar com um deputado ou uma deputada sobre as suas dores, sobre as suas necessidades. É por isso que nós trazemos sempre o debate da ocupação desse lugar, porque a ocupação desse lugar precisa ser responsável. Não dá para ser mais um nesse lugar para reproduzir a lógica de opressão, para reproduzir uma lógica excludente, como tem sido o desgoverno do Wilson Witzel à frente aí do estado do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, só para marcar aqui, nós estamos produzindo intensamente dados, informações sobre o aumento da letalidade policial,
trabalhando com especialista, trabalhando com aqueles e com aquelas que sofrem, que perderam seus filhos, para que esse desgoverno cesse. Afinal de contas, essa casa precisa botar a cara, porque hoje estão morrendo pessoas na favela e na periferia, e muitos deputados e deputadas aqui criaram uma espécie de cegueira social e que não enxergam essas pessoas como seres humanos. A desumanização vai por conta, sim, senhor presidente. Precisamos falar sobre isso. Da sua cor, afinal de contas, essas pessoas são majoritariamente negras. Essas crianças, essas pessoas baleadas são majoritariamente negras e pobres. Ou seja, há sim um racismo estrutural e estruturante que determina quem vai morrer e quem vai viver no estado do Rio de Janeiro. Quem vai morrer nós já sabemos, são os negros, pobres da favela e da periferia. Isso é inaceitável, o governador comete um crime contra a humanidade. Muito obrigada, senhor presidente.